Seja bem-vindo ao Radar de Negócios. A sobrevivência da indústria passa hoje, mais do que nunca, pela renovação dos equipamentos e integração de processos automáticos e inteligentes que otimizem a produção. O Radar de hoje mergulha na indústria profunda. Vamos ver como grandes marcas de calçado, como a Nike ou a Adidas, usam máquinas de corte nacionais ou como a pesagem Made in Portugal marca pontos em tecnologia. Fomos esta semana descobrir dois importantes players nacionais neste negócio da robótica e automação. A Cachapuz lidera o setor nacional da pesagem industrial e pertence ao maior grupo europeu deste segmento. Neste momento prepara-se para conquistar o mercado internacional, onde já marca presença em alguns países da África e Médio Oriente. A SEI é especialista em máquinas de corte por jato de água, fornece as maiores fábricas de calçado do mundo e trabalha para marcas tão conhecidas como a Harley Davidson. Mas antes do tema principal do radar, ficamos com a análise da meteorologia económica que esta semana traz boas temperaturas, sobretudo de África e das Américas. A EFASEC vai investir 13,6 milhões de euros numa nova fábrica de transformadores no estado brasileiro de Pernambuco. A empresa portuguesa entrou há 2 anos no Brasil. 60% do volume de negócios vem do exterior. Este ano deverá fechar o ano com uma faturação de 780 milhões de euros. A Galp vai iniciar o desenvolvimento de 4 parques eólicos com capacidade de 72 MW na Venezuela, em parceria com a Petróleos de Venezuela, a petrolífera estatal. A Partex Oil and Gas, da Fundação Gulbenkian, estabeleceu uma parceria com a Sonatrach para concorrer aos próximos leilões de dezenas de blocos de exploração de gás natural na Argélia em dezembro. A iniciativa da parceria é da petrolífera estatal argelina Sonatrach, que é acionista de referência da EDP e fornecedora de gás natural à Galp. A Lidl adjudicou à Ramos Catarino a construção do seu novo supermercado de 2 pisos em Valecas, nos arredores de Madrid. A construtora de Cantanhede já fez 10 lojas no nosso país para esta cadeia alemã de discount. A EDP Renováveis vai arrancar em 2010 com o seu segundo parque eólico na Polónia, que ficará em Corse e terá numa primeira fase 48 MW de potência, a que se somarão mais tarde outros 80 MW. Em 2011 avançará com um terceiro empreendimento com uma capacidade de cerca de 120 MW. A EDP Renováveis inaugurou este ano o maior parque eólico polaco em Margonin com 120 MW. A Blue Pharma de Coimbra foi autorizada pela agência farmacêutica norte-americana a exportar para os Estados Unidos 3 medicamentos genéricos, um para a doença de Parkinson, um antidiabético e um antiepiléptico. Depois das temperaturas da economia mundial, vamos conhecer duas empresas nacionais que são já uma referência mundial na área da robótica e automação industrial. A Cachapuz começou como uma pequena loja de balanças, mas hoje pertence ao maior fabricante europeu de sistemas automatizados de pesagem industrial. Já a Companhia de Equipamentos Industriais é líder mundial em máquinas de corte por jato de água. O que significa isto? Vamos ver. Quem diria que as Harley Davidson têm um toque português? As malas destas motas são produzidas com máquinas da SEI, Companhia de Equipamentos Industriais de São João da Madeira. A grande inovação reside na tecnologia de corte por jato de água, da qual a empresa portuguesa é já líder mundial. Esta tecnologia, como falei, é uma tecnologia muito transversal e, portanto, hoje é usada em sítios que nós nunca imaginávamos que fossem usadas, como, por exemplo, as malas, digamos, das motas Harley Davidson são, uma grande parte delas hoje cortadas com esta tecnologia. Temos também, muitas das grandes marcas de calçado hoje usam a nossa tecnologia, desde logo marcas europeias e marcas internacionais. Aliás, a maior fábrica de calçado é, de facto, nossa cliente, que é o grupo Auchan, assim como uma das maiores empresas industriais de calçado do mundo, que é a ECO, também é a nossa cliente. O corte por jato de água é a única tecnologia à face da Terra que permite cortar qualquer tipo de material. Não foi descoberto nenhum material que a tecnologia corte por jato de água não cortasse, corta qualquer um. E utiliza basicamente a água onde é adicionada uma areia que se chama abrasivo. Digamos, a areia mais a água permite cortar qualquer tipo de material. A água, neste caso, a função dela é acelerar o fluxo de água mais areia e, digamos, na realidade, o que vai cortar, digamos, é o abrasivo, a areia, ou seja, o abrasivo é que vai realmente cortar.
O corte por jato de água foi criado em 1968 por Norman C. Franz, na Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. Inicialmente servia apenas para cortar madeira, mas com o avanço tecnológico passou a ser utilizado noutros tipos de materiais, como aço, couro ou pedra, e hoje é reconhecido como uma importante técnica de fabrico industrial. O processo de corte, no fundo, é um fio de água a alta velocidade, a 2 vezes a velocidade do som, com um diâmetro aproximadamente de 1/10 de milímetro e, portanto, animado dessa energia, ele vai produzir um efeito de fricção sobre os materiais e vai cortá-los. Estas máquinas são muito requisitadas pela indústria de calçado. Nike, Adidas, Reebok, Timberland ou Eco são algumas das empresas que trabalham com os sistemas portugueses da SEI. O setor das rochas ornamentais também é um mercado com grande potencial de crescimento. São também a indústria das rochas ornamentais, onde penso que nós acabamos por trazer uma pequena revolução tecnológica para o setor. E hoje o setor está muito mais competitivo do que estava antes de nós antes de 2001, da altura em que nós viemos para esse setor. Hoje, o calçado e o mercado das rochas representam cada um 35% do volume de negócios da SEI, que no ano passado se cifrou em 5,6 milhões de euros. Tudo começa aqui no projeto em 3D de um equipamento, neste caso é um equipamento de corpo de jato de água do mais convencional que existe. Basicamente é uma mesa com 3 eixos que funciona da seguinte forma. O material a cortar em chapa é colocado na mesa e, mais uma vez, é digitalizado e fotografado pelo operador que se encontra aqui neste posto de comando, neste quiosque de comando. O operador, mais uma vez, analisa com auxílio, enfim, da visão artificial, analisa o material, os melhores locais para aproveitar as peças que necessita e envia rapidamente para o corte. As nossas máquinas são essencialmente eletrónicas, ou seja, tem uma componente mecânica que, digamos, que não é a mais importante. A grande componente, digamos, a componente mais importante das nossas máquinas, e é aí que está a grande inovação delas, é ao nível da forma como é feita a leitura dos materiais a cortar antes de serem cortados. É feita por câmaras de alta resolução, em que fazem a vetorização dos produtos, leem-lhe os defeitos, leem-lhe a posição de uma forma automática e quando se chega à secção de corte, digamos, ao módulo de corte da máquina, depois é o jato de água que corta. Consiste por um PC que controla todas as funções do equipamento, quer para desenvolver o corte, quer para efetuar a digitalização dos materiais, como foi já atrás falado. O PC comunica com umas placas que estão aqui, que são placas CNC, que são, mais uma vez, desenvolvidas e fabricadas por nós. Isso, de facto, depois é que, em potência, permite, digamos, movimentar os eixos da máquina. Nós verificámos que a nossa competitividade passava por 100% do software utilizado nas nossas máquinas e as principais componentes da hardware serem desenvolvidas e fabricadas dentro do nosso grupo de empresas. Por isso criámos um spin-off em que, dentro do qual, que é a Inocam, dentro do qual são desenvolvidos os CNCs das máquinas, os drivers das máquinas e também todo o software que as máquinas utilizam. Fabricam cerca de 48 máquinas de corte por jato de água por ano, cada uma a custar entre 60 a 300 mil euros. A maioria é absorvida pelo mercado externo. A máquina depende do tipo de aplicabilidade. Nomeadamente, por exemplo, uma máquina para cortar peixe congelado tem que ser toda inox, tem que ter um processo de leitura do tamanho do peixe prévio. Por exemplo, se é uma máquina para cortar a pedra, tem que ser capaz de ler os defeitos das pedras previamente. Por exemplo, esta peça aqui, isto é um pilar de um automóvel, em que o jato de água, digamos, depois da peça injetada nas máquinas convencionais de injeção, vai fazer o trimming da peça, ou seja, ele vai cortar todo o excesso de tecido que está à volta da peça, bem como nos furos, e portanto a peça, antes de ir para a linha de montagem,